Esse podcast é apresentado pela Copastur. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Sejam todos bem-vindos ao voo 01 do Saída de Emergência. Microfones em automático. Vem ganhando espaço nas discussões privadas a agenda da inovação social. Ora sua abordagem é mais próxima ao campo de finanças sociais e negócios de impacto, ora ganha contornos próximos ao meio acadêmico e até na relação com políticas públicas. Essas várias perspectivas, entre outras, mostram a importância do tema e suas múltiplas interfaces e possibilidades, além de reforçar que a agenda vem ganhando força no Brasil. Bom, nosso tema de hoje, inovação com impacto social. Vou começar apresentando os nossos participantes. Nosso participante especial de hoje, Matheus Cardoso. Ele é engenheiro, empresário, pós-graduado e mestre em empreendedorismo social, doutor em inovação social, empreendedor do Moradigna, sócio consultor e palestrante de inovação na Fábrica de Criatividade, reconhecido pela Forbes como um dos jovens mais influentes do Brasil abaixo dos 30 anos e, por último, pai da Isabela. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo, querido. Prazer estar nesse 001 com vocês aí. Legal, obrigado. Do outro lado, Edmar Mendonça, sócio-diretor da Copastur Viagens e Turismo, investidor de negócios relacionados ao mercado de turismo, administrador, né, já seguindo aqui a linha do Matheus, pai da GG e do Tom, correto, Edmar? Correto. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Legal, obrigado. Também estamos bastante felizes. E aqui, por último, Alessandro Silveira, administrador, Customer Success Manager da Copastur, lidera projetos de tecnologia e inovação e também, vamos seguir a linha, pai do pequeno João, correto? É isso aí, Daniel. Legal. Bom, vamos começar aqui pelo Matheus. Matheus, seja bem-vindo ao Saída de Emergência. Estamos muito felizes de iniciar nosso primeiro episódio com você. Obrigado. Vamos começar aqui. Por favor, você pode comentar um pouco sobre sua história? Eu sei que tem, né, vamos dizer, uns 25 anos para ser contado de uma bela história de empreendedorismo social. Então, pode ficar à vontade. Claro, contar um pouco do que eu faço como empreendedor social é contar a minha história, né? O Moradigna surgiu muito por uma necessidade que eu tive junto com a minha família há muito tempo atrás, quando a gente, sendo morador do Jardim Pantanal, uma comunidade que fica no extremo da Zona Leste de São Paulo, a gente passou por diversas situações de adversidades que existem nas comunidades num geral, mas em específico no Jardim Pantanal a gente passava por muitas enchentes, alagamentos, o que fazia com que a situação das casas fosse ainda mais insalubre do que já são nas comunidades de baixa renda por todo o Brasil. E aí, por conta disso, quando eu cresci, me desenvolvi, fui para a faculdade, eu tive um insight, a provocação na faculdade de criar um negócio social, de criar um negócio nesse novo modelo de empreender, no qual você usa lucro e impacto social para promover a mudança na vida das pessoas. E aí que eu comecei com Moradigna, que é um negócio que faz pequenas reformas nas casas das pessoas de baixa renda, com foco na salubridade dos ambientes. Então, a gente tira mofo, melhora a ventilação, melhora a iluminação, tudo isso para fazer com que as pessoas consigam morar melhor dentro das suas próprias casas. Moradigna já tem mais de 4 anos, já são mais de 600 reformas realizadas, mais de 2.000 pessoas impactadas, sempre olhando a inovação como propósito de mudar a vida das pessoas que mais precisam. No seu TED, Desigualdade Social é uma Descoberta, você fala muito sobre propósito. Qual é o propósito do Matheus? A gente sabe, né, o propósito ele é muito individual, cada um precisa encontrar o seu. Você consegue compartilhar o seu e dar alguma dica para os nossos ouvintes? Claro, o meu propósito, hoje ele é muito claro e é um privilégio ele estar tão claro na minha frente com 25 anos, né? Porque as pessoas costumam me questionar, costumam me perguntar como que tão novo, às vezes, esses resultados foram alcançados e para mim está super relacionado a identificar o propósito. A partir do momento que você sabe para onde você quer ir e por que você quer ir, fica muito mais fácil de você chegar até lá. E o meu propósito está muito claro que é dar ferramentas para as pessoas. Dar ferramentas para as pessoas, às vezes, é uma reforma por meio do Moradigna, às vezes é um treinamento de criatividade e inovação por meio da Fábrica de Criatividade. Matheus, Alessandro, eu te perguntar, em relação ao início da sua história, né? Você comenta com esses 25 anos, o quanto você já
conquistou. Mas esse início foi fácil? Quer dizer, as portas estavam abertas? Ou foi muita batalha aí para conseguir os parceiros e conseguir executar o que você sonhou, o que você pensou? Nunca foi fácil, na verdade, né? O Moradigna, como negócio social, a gente sempre teve uma grande barreira de primeiro explicar para as pessoas o que é um negócio social e depois falar da ideia de negócio, né? Então, nunca foi fácil, das diversas barreiras, essa é uma delas. A barreira da idade sempre foi uma questão também, né? Você está à frente de um negócio com 19, com 20, com 21 anos, é muito desafiador. A questão de sair de um ambiente de escassez, né? Você empreender dentro de uma comunidade de baixa renda, não com todos os recursos disponíveis. Essas foram algumas das barreiras que a gente teve que enfrentar para empreender e para fazer o Moradigna acontecer. E nos dias de hoje, depois desses 25, você acha que está um pouco mais fácil conseguir essas parcerias ou conseguir executar esse sonho de uma certa forma? Ou seja, a gente evoluiu, as empresas evoluíram, as pessoas evoluíram e entendem a necessidade ou a importância desse projeto? Está cada vez mais fácil, né? A gente ainda mata um leão por dia praticamente, mas é a temática do momento, falar de propósito, falar de impacto social. As empresas eu aposto nisso, inclusive as empresas que não se transformarem, não começarem a pensar em propósito, impacto social, nos próximos 5 anos vão deixar de existir, porque a gente está vivendo a era do propósito, né? Quem trabalhava na década de 20, na década de 30, não sabia que estava passando pela revolução industrial. Depois que viu que as máquinas estavam dominando as coisas, que percebeu essa transformação. Quem trabalhava na década de 90, na década de 2000, também não sabia que estava vivendo a revolução da tecnologia. Anos depois que foi cunhado como a revolução da tecnologia. Do mesmo jeito que hoje, ninguém sabe que está vivendo a revolução do propósito. Daqui a 20, 30 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai classificar, nossa, os anos de 2010 e 2020 foram os anos do propósito. Ou seja, as empresas que não se transformarem e que não olharem para propósito, para impacto social como core business, vão deixar de existir. E essa transformação ajuda o Moradigna porque corrobora com tudo que a gente faz e como a gente faz há mais de 4 anos. Então você concorda que alguns pensadores têm falado no mercado sobre a Revolução Industrial? Você comentou sobre ela. Muitos têm dito que a gente está entrando numa era da Revolução Industrial 4.0. Outros dizem que, na verdade, em vez da Revolução Industrial 4.0, a gente está entrando na sociedade 5.0, né? Olhando muito mais para as pessoas, muito mais ligado a isso que você comentou. Você concorda também que, em vez de a gente pular para uma Revolução Industrial 4.0, a gente está indo para uma sociedade 5.0? Com certeza. Com os dois conceitos, na verdade, né? Porque o que esse novo mundo, que essas novas demandas trazem, é que, inclusive, novas revoluções vão acontecer concomitantemente, né? Antigamente, então, da escrita para a descoberta do papel para a descoberta da roda para a Revolução Industrial, da Revolução Industrial para a Revolução da Tecnologia, você pode perceber que cada vez o tempo de espaço entre as revoluções é mais curto, ao ponto que, matematicamente, em algum momento, a gente vai ter 2 revoluções acontecendo ao mesmo tempo, diversas revoluções acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acredito que a gente já pode estar vivendo essas 2 revoluções de forma conjunta, inclusive. Legal. A gente também escuta um pouco no mercado, né, falar sobre um movimento chamado capitalismo consciente, né, que coloca as empresas capitalistas, mas com um propósito maior, que não seja o lucro. Na verdade, o lucro ele vai vir como consequência de um propósito. E aí eu pergunto para o Edmar, você acha que a inovação com impacto social tem relação com o capitalismo consciente? Primeiro eu queria fazer um paralelo aí quando a gente fala de lucro, né? Então, é um paralelo muito simples para as pessoas entenderem quando a gente fala que o lucro não é o objetivo principal, que é o paralelo com o lucro versus a nossa respiração. Então, a gente não precisa pensar para respirar, a gente não vive para isso, mas se a gente parar de respirar, a gente vai morrer, né? Então, friamente, acho que esse novo movimento que a gente acompanha aqui do capitalismo consciente tem muito a ver com isso e de certa forma, como que a gente usa a empresa, né, uma empresa de tanto tempo aqui, como a gente tem a Copastura aí há 46 anos, como que a gente transforma ela, né, para uma empresa que tem um impacto muito maior no mercado, maior do que efetivamente o resultado que ela gera ou, enfim, o lucro. Antes de responder sua pergunta, eu tenho uma pergunta para o Matheus aqui. Legal, com vontade. Que é, assim, você acha que é possível uma empresa, né, de 46 anos se transformar dessa forma?
Na verdade, Edmar, eu vou rebater para você, porque na minha concepção, respondendo, né, na verdade, na minha concepção é mais do que possível. Eu que te pergunto se existe futuro para uma empresa que não se adequa a essa junção, né? É até legal agora, porque o Matheus, ele já nasceu nesse movimento, então você, vamos dizer assim, não tem tanto contato com os modelos tradicionais, e do nosso outro lado aqui tem um empreendedor, né, um dono de uma empresa que só está acostumado, vamos dizer, com o modo tradicional. E agora ele tem que se adaptar ao novo movimento. Então a gente vai ter um debate bem legal. Quem quer começar? Eu posso começar porque, na minha concepção, Edmar e todos que estão ouvindo, quando a gente fala de transformação, e a gente não pode, não deve jogar fora uma história de 46, de 50, de 60 anos. O que a gente tem que fazer é de se adaptar, né? O que a gente tem que fazer é o que nos difere como seres humanos, inclusive a nossa capacidade adaptativa. A mesma coisa serve para as empresas a partir do momento que as empresas são geridas por seres humanos, né? Eu costumo falar que um CNPJ nada mais é do que um conjunto de CPFs. Então, a partir do momento que o mundo está com novas demandas, que as pessoas têm novas demandas e que no contexto atual as pessoas deixam de contratar um produto ou outro, um serviço ou outro, em detrimento de quais são os valores daquela empresa, pesquisam para saber se aquela empresa, como que impacta o meio ambiente daquela empresa, se aquela empresa testa ou não seus produtos em animais. Isso cada vez mais é uma preocupação do consumidor final. Então, as empresas elas precisam se adequar a isso, né? Não tem maior força motriz de adequação para as empresas do que o próprio o capitalismo, né? A ideia do empreendedorismo social não é mudar o capitalismo, é só ressignificar o como que as pessoas fazem as coisas, né? Então, eu fico muito feliz de saber, inclusive, que a Copastor faz parte do movimento do capitalismo consciente, porque é uma das possíveis mudanças que podem ser feitas, que podem começar a ser feitas para que a empresa seja cada vez mais adequada com essas demandas do século, da década que a gente está vivendo. E agora voltando aqui, né, tentando contextualizar um pouco aqui o que a gente faz, né, desde julho de 2019, do ano passado, a gente virou mantenedor do capitalismo consciente. E muito pensando na verdade, tentando vincular, né, por mais que eu tenha aqui mais alguns anos do que o Matheus, não muitos, acho que é algo que vinha de dentro e a gente conseguiu achar um movimento que fazia sentido para o que a gente queria para o futuro. E eu concordo que as empresas no futuro não vão existir se não apoiarem ou, no mínimo, repensarem seus negócios, mudando seus objetivos. Então, pensando explicando um pouquinho do que é o capitalismo consciente, além de ter um propósito, e aqui no nosso caso usar a nossa empresa, né, como plataforma para impactar a todos, a gente pensa muito em como impactar os nossos stakeholders, tanto no nível de colaborador, de fornecedor, de clientes, né? E na sociedade mesmo, como que a gente contribui da forma que a gente pode para a sociedade. Então, trazendo aqui alguns exemplos, né, dos colaboradores, para nós é, de certa forma, um pouco mais fácil, que a gente pensa, bom, a gente quer que as pessoas estejam felizes, num ambiente bom e em plenitude, e dessa forma eles vão tratar melhor os nossos clientes. Então, isso é teoricamente simples de conseguir, né? E por outro lado, agora, depois a gente apoiando aí o capitalismo consciente, é como que a gente leva isso para os nossos fornecedores. A gente está no mercado, na verdade a gente é uma empresa intermediária, né, de serviço, então como que a gente faz para levar, né, esse pensamento, essa forma de fazer negócios para os nossos fornecedores. Então, um exemplo legal que a gente já faz aqui mindfulness para que as pessoas tenham menos ansiedade, menos estresse, enfim, menos problemas maiores de saúde. A gente faz várias sessões e no final do ano passado a gente convidou os nossos fornecedores para fazerem isso e foi bem interessante. O impacto assim foi gigante, porque eles não esperavam por isso, né? Como que um distribuidor do meu produto vai me chamar para falar que eu estou muito ansioso aqui, que eu tenho que parar um pouquinho e ficar mais calmo, né, no dia a dia. Então, a gente tem visto um resultado bem legal. Para esse ano, a gente está fazendo aí uma agenda de sustentabilidade. Então, um outro exemplo super legal que a gente fez, a gente fez um projeto aqui quais eram as formas que a gente podia impactar os nossos clientes de forma sustentável. E aí vários grupos apresentaram lá seus projetos
E o que venceu foi um projeto de refugiados. Então, a gente, né, está fazendo várias ações para receber esses refugiados que tem de vários lugares do mundo e que tem várias competências muito boas, tanto hard skills como falar espanhol, falar francês, falar inglês, como soft skills, né, do dia a dia, do que eles sofreram lá até que decidissem sair dos seus países. Então, a gente, na verdade, está contratando para os nossos eventos, enfim, refugiados para trabalhar dentro dos eventos que os nossos clientes estão lá. Então, de certa forma, a gente acaba impactando os nossos clientes, falando, tem uma outra forma aqui, vamos contratar esse pessoal, vamos receber eles bem. E aí a gente, de certa forma, além de entregar o nosso trabalho, gerar resultado, enfim, a gente acaba acolhendo aí pessoas que estão numa situação difícil, né? Então, enfim, acho que isso é outro exemplo bem legal que a gente vem fazendo. Matheus, qual uma dica que você pode deixar, por exemplo, para os nossos ouvintes sobre esse tema, assim, num geral, de conseguir fazer assim, transformar um pouco dessas empresas de modo tradicional numa empresa que tenha esse impacto social? Eu acredito que, com certeza, a mudança começa nos mesmos aspectos e moldes que a própria Copastor vem fazendo, né? Porque o que eu costumo brincar é que não tem como dar cavalinho de pau com o transatlântico, né? Não vai ser do dia para a noite que as empresas vão se tornar negócios sociais, nem precisam se tornar negócios sociais, ou que vão começar a ter seus propósitos relacionados a impacto social. É uma mudança muito complexa, né? Uma mudança que, se não é bem feita, ela pode acabar sendo arrogante com o mercado, ela pode acabar sendo usurpadora de outros mercados. É uma mudança que tem que ser feita de forma consciente e estruturada. Então, você começar a se associar a movimentos como capitalismo consciente, você começar a incitar fóruns dentro da empresa para apresentação de projetos que possam mudar o como os nossos colaboradores podem contribuir para que os nossos fornecedores também entrem nesse movimento, são mudanças pequenas, porém sistemáticas, que podem que podem levar a um futuro muito mais saudável, sustentável e, teoricamente, com maior impacto social positivo. Então, eu acho que é isso. São pequenas ações intermediárias de apoio ao ecossistema que vão fazer com que essas empresas mudem cada vez mais seu direcionamento para atuar com propósito. Bacana. Matheus, um outro questionamento. Nessas empresas que você vem trabalhando, que você vem acompanhando, né, o Edmar falou algo interessante. A gente tem buscado muito aqui, obviamente, trabalhar a experiência do cliente, mas a gente entendeu que trabalhar uma boa experiência do cliente está atrelada à experiência dos nossos colaboradores, né? Porque são eles na ponta que acabam entregando o melhor serviço e entregando de maneira consistente para os nossos clientes. Dentro dessas empresas que você trabalha, você tem visto algum movimento como o nosso de tentar, de uma certa forma, se as empresas entendem que de uma certa forma a gente precisa trabalhar muito com os colaboradores, o bem-estar deles, né? E tudo que eles se sentem bem na empresa, ou que as ações que a gente faz para que a entrega aconteça para os clientes, porque a gente entende muito isso, né? Que a gente precisa olhar para os nossos colaboradores e tentar fazer ações que ajudem eles no dia a dia, né? Não só, como o Edmar falou, na questão financeira, mas na questão de saúde e tudo mais. O que eu tenho acompanhado como consultor pela Fábrica de Criatividade, pelos projetos que a gente realiza, é que, infelizmente, ainda não é trivial. Infelizmente, não é uma coisa que, por mais que seja óbvia para as empresas, para os contratantes, o capital humano ainda é muito visto como capital humano, como simplesmente um benefício não, mas algo que está disposto ali para se alcançar um resultado, independente do mercado, independente do setor. Mas, do outro lado, cada vez mais empresas vêm percebendo isso, né? Vêm percebendo que, se você não nutre, se você não faz esse capital humano ser realmente a força propulsora do seu negócio, não tem outra alternativa, né? Porque é a única coisa que difere uma empresa das outras, né? É como que as pessoas ali são tratadas, é como que as pessoas ali se sentem bem, como que as pessoas estão conectadas com o seu propósito pessoal, com o propósito da empresa, né? Eu tenho uma amiga que ela é super desenvolvida na carreira dela,
ela, e uma vez a gente estava conversando sobre isso, e eu perguntei para ela como que ela tinha conseguido uma carreira tão ascendente, tão exponencial na empresa que ela estava trabalhando. E ela falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou que quando ela acorda de manhã, antes mesmo de levantar, ela para e pensa, né? Se eu não for trabalhar hoje, a vida de quem vai deixar de ser impactada? Se eu não for trabalhar hoje, a vida de quem vai deixar de ser impactada? E se ela não conseguir responder essa pergunta para si mesma, ela começa a repensar o que ela está fazendo da carreira dela. Todo mundo tem que levantar da cama pensando no que ele vai fazer para o outro, como que seu produto e serviço vai impactar a vida do outro. E ela não trabalha no negócio social, ela trabalha num banco. É uma empresa, um dos modelos mais capitalistas que a gente pode ter. Mas a partir do momento que você entende qual que é o seu papel naquela engrenagem, qual que é o seu papel naquele todo, por mais que a empresa possa ser grande, enfim, você performa da melhor forma possível. E a empresa é responsável por dar todas as ferramentas e subsídios para que as pessoas estejam na sua plenitude, estejam executando da forma que melhor atenda os seus propósitos. Matheus, eu acho que agora você acabou de explicar bem assim, a questão do propósito, né? Todo mundo tem que procurar um propósito para fazer a coisa com amor. Você acabou de também comentar um pouquinho da fábrica de criatividade. E eu te pergunto, como que a fábrica de criatividade chegou na sua vida? A fábrica de criatividade chegou na minha vida quando eu resolvi empreender o Moradigna. Era para ser um emprego de transição. Eu conheci o CEO, o fundador da fábrica de criatividade, o Denilson, na empresa que eu trabalhava. Ele deu um treinamento lá, deu um workshop lá. E a gente ficou próximo, a gente trocava e-mail, trocava figurinha. E quando eu resolvi sair da empresa que eu trabalhava para empreender, eu precisava de um emprego de transição, porque mesmo sendo estagiário, a verba do meu estágio era a principal verba lá de casa. Não tinha condição de largar tudo para empreender. Então, eu conversei com ele se tinha alguma oportunidade de atividade online, de alguma oportunidade de atividade meio período, part-time, e tinha alguma oportunidade, e aí a gente fez um acordo de 6 meses para fazer algumas atividades, isso no início de 2015 ao final de 2014. Então era para ser essa oportunidade part-time durante 6 meses, mas eu me apaixonei pelo que a fábrica de criatividade faz, eu me apaixonei pela metodologia, eu vi que também, por mais que fosse totalmente diferente do que eu faço com o Moradigna, que é reforma, com pedreiro, com material no meio da comunidade, e a fábrica é o oposto disso, né? É consultoria para as maiores empresas do Brasil, nos prédios espelhados, com ar-condicionado, falando de design thinking, empatia, metodologias ágeis. São 2 negócios que não podiam ser mais diferentes um do outro. Mas eu enxerguei que tinha uma conexão porque estava justamente conectado com o meu propósito. Por mais diferentes que fossem os negócios, os 2 entregam ferramentas para as pessoas. Então, fiz carreira na fábrica de criatividade, virei consultor júnior, sênior, pleno, e esse ano eu recebi uma proposta de sociedade para estar à frente da empresa junto com o Denilson. Chegou primeiro, Moradigna ou a fábrica de criatividade? O Moradigna chegou primeiro, né? Eu estava em 2014, quando eu aprendi o que era empreendedorismo social na faculdade, eu comecei a rascunhar a ideia, comecei a pensar na ideia, e logo na sequência, no final de 2014, no início de 2015, eu conheci a fábrica através de treinamentos de criatividade e inovação na empresa de engenharia que eu trabalhava. Mas a fábrica existe há mais de 10 anos aí no mercado. Eu que tive contato com a fábrica nessa ordem. Você acha que o Moradigna te deu projeção para que a fábrica te chamasse? Eu acho que foi o inverso, na verdade. Foi a fábrica de criatividade que me deu projeção para que o Moradigna estivesse onde está hoje. Porque quando eu procurei o Denilson, quando eu procurei a fábrica no início, o Moradigna era uma ideia, né? Estava no papel, simplesmente no papel. Foi tanto o salário da fábrica, os contatos que eu fiz através da fábrica, todo o conhecimento que eu desenvolvi através da fábrica que foi me ajudando a desenvolver o Moradigna. Hoje é uma troca super rica, inclusive, mas foi nessa ordem que eu julgo que aconteceu. E assim, o que mais te inspira dentre esses projetos, dentro da sua vida, de tudo que você faz? Poxa, eu li aqui, você tem 25 anos, pós-graduado, doutorado, sócio fundador, assim, é um baita de um currículo. Então, assim, o que mais inspira o Matheus? Com certeza o que mais me inspira são os resultados do que a gente faz, né? E quando eu digo de resultado, olha que interessante, são os resultados dos 2 tipos de negócio, né? Porque você realmente vê uma família
morando melhor, tendo condições de viver bem dentro da própria casa, é muito estimulante, é muito engajador, isso me inspira muito. Ao mesmo tempo que vê que uma empresa, a partir da nossa metodologia, passou a ser uma empresa mais lucrativa, passou a ter melhores práticas com seus funcionários, enfim, diversos resultados que você tem através da criatividade e inovação, isso me inspira também. Então, o resultado das práticas, das metodologias que a gente aplica nas empresas ou nas reformas é o que me inspira a fazer tudo isso acontecer e a fazer sempre da melhor forma possível para gerar esse impacto. Tá aproveitando aqui fazer a mesma pergunta para o Edmar. Edmar, o que mais te inspira dentro de uma empresa assim de um modo mais tradicional que hoje busca se atrelar a esses novos movimentos? Na verdade, acho que estar aqui na posição que eu tô, o que me inspira é poder inspirar os outros, né? Eu acho que assim, a gente deu um passo pequeno ainda nessa jornada, mas eu acho que só a oportunidade de ver que eu posso, na minha posição, inspirar várias outras pessoas e impactar, né, igual vocês estavam falando aqui, eu acho que é isso que inspira. Fazer o que a gente faz hoje, estar aqui tentando disseminar mais esse conhecimento. Enfim, eu acho que é isso que me inspira. Só fazendo mais uma pergunta aqui pro Matheus, e consequentemente pro Edmar também, acho que para os dois essa pergunta vale. Vocês entendem que é possível empreender sendo colaborador? Quer dizer, o Matheus tem uma experiência aí, né, mesmo que part-time no começo, tinha uma ideia que a fábrica abraçou de uma certa forma, né? E a gente tem também muitos colaboradores que têm essa vontade de empreender. A gente tem colaboradores que empreendem hoje na Copas Tour com impacto social, ações sociais, que é bem legal também. E a gente queria entender isso, se as empresas podem absorver de uma certa forma isso, né? Alguém que empreende, mas também entrega com performance. Matheus, o que você acha dessa? Eu acredito que sim, e aí o que tem que estar muito claro, tanto para o colaborador quanto para a empresa, é se realmente cabe, se o que está sendo feito como empreendedorismo, como segunda atividade, seja lá qual for, às vezes é um hobby, às vezes é um concurso, às vezes é um professor que dá aula e trabalha, né? É cada vez mais comum, mas tem que ver o que tem que fazer sentido para o colaborador e, consequentemente, para a empresa, se está tudo dentro do mesmo barco, né? E quando a gente fala tudo dentro do mesmo barco, está tudo, de novo, conectado ao mesmo propósito. Se, talvez, as atividades que eu realizasse fossem atividades, não posso falar diferentes, porque elas são muito diferentes, mas se fossem atividades que estão ligadas a outros propósitos, a propósitos diferentes, aí, na minha concepção, ia ser insustentável, né? Aí, provavelmente, eu estaria na fábrica só em busca de uma remuneração e o meu sonho, o meu propósito mesmo estaria relacionado ao Moura Digna. E, consequentemente, eu não ia performar bem no Moura Digna, não ia performar bem na fábrica de criatividade. E por isso que eu acho que tem que estar alinhado ao mesmo propósito. Estando alinhado ao mesmo propósito, você, na verdade, está construindo e caminhando com diversas ferramentas diferentes. Com um emprego CLT, com um job que você faz fora disso, com um trabalho voluntário, e aí tudo acaba harmonizando. Se não, o inverso é verdadeiro. As coisas vão andar em posições diferentes e você não vai conseguir performar da melhor maneira em nenhum desses âmbitos. Eu acho que, assim, nós aqui como empresa, a nossa visão foi trazer a própria fábrica, né? O Matheus dar a consultoria deles para a gente poder capacitar as pessoas para que elas possam empreender, né? Empreender dentro da empresa. Eu acho que está totalmente ligado ao propósito dele ter feito isso aqui, ligado ao nosso propósito de dar as ferramentas para que as pessoas façam da forma correta, né? O que a gente via muito, e aí foi por isso que a gente foi buscar eles, ideias que elas, na verdade, não saíam do papel, né? E não eram bem estruturadas. Então, a gente conseguiu dar um avanço gigante em alguns projetos aqui que fizeram toda a diferença. Aproveitando o gancho, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Matheus, até para o Alê também, né? A gente falando em propósito, em como empreender e tudo mais, nós temos aqui filhos pequenos. Como que você faz, né, Matheus, como que você pensa em fazer, né? A gente nunca sabe qual é o certo, para transferir esse conhecimento ou esse propósito para sua filha? Na verdade, Edmar, eu fico até me perguntando se eu quero que ela seja empreendedora mesmo, né? Porque, brincadeira, a gente sabe o perrengue que é, mas, na verdade, brincadeira à parte, eu acho que não. O que eu valorizo muito na educação empreendedora
é você ajudar e você capacitar as pessoas para que elas saibam resolver problemas, né? E que elas sejam apaixonadas por problemas. Esse é o maior, como eu enxergo esse como o maior gap dos empreendedores, que às vezes são apaixonados por soluções e não pelo problema, e aí perdem tempo, investimento, muito aficionados em fazer uma solução acontecer, sendo que na verdade você tem que saber resolver qual que é o problema, né? A solução ela pode mudar da água para o vinho diversas vezes. Você tem que estar apaixonado em resolver um problema, seja o problema de como que eu auxilio as empresas a locomover os seus funcionários ao redor do mundo de uma maneira mais eficiente, ou como que eu faço as pessoas morarem melhor dentro das suas próprias casas. Se você é apaixonado por esse problema, você faz uma empresa durar 46 anos, porque eu aposto que vocês evoluíram muito, mudaram muito de como vocês prestavam o serviço de vocês há 40 anos atrás e o que vocês fazem agora. Então, esse para mim é o segredo do empreendedor que consegue obter resultados. Como que eu tento passar isso para minha filha? Como que eu tento desenvolver isso? Confesso que é muito mais incipiente de provocação, de dar desafios, de dar problemas, de mostrar que o foco é no problema do que necessariamente algo mais prático. Acho que para a idade dela tem 4 anos, para a idade dela eu não vejo muito coisas práticas nesse sentido, mas é uma preocupação com certeza. Mas é até os 5, né? Não é até os 5 que você Entre os 0 e os 3 anos é quando você mais desenvolve sua capacidade cerebral, segundo os estudos. Mas o que eu brinco referente a isso é que eu acho que as maiores habilidades empreendedoras você aprende no ócio, sabe? Eu fico um pouco preocupado com essas rotinas super atribuladas que às vezes as crianças de 5, 6, 7 anos têm de escola, natação, inglês, o ócio ele é super rico quando a gente fala do empreendedorismo. É no ócio que você desenvolve diversas capacidades cognitivas, é literalmente não fazer nada. E a gente tem esse paradoxo quando a gente fala de crianças, ainda mais de filhos, né? Que a gente quer que esteja ocupado o tempo todo, que a gente quer que esteja desenvolvendo alguma coisa o tempo todo. Então, realmente não tenho a fórmula, não espero ter, mas com certeza quero experimentar muitas coisas ao longo dessa jornada. Respondendo a pergunta do Edmar, né, em relação aos filhos, acho que tem uma pegada muito forte, que é o que eu tento passar para o João, de verdade, mais do que tudo isso, é ele ser uma boa pessoa, né, ter um bom caráter. Acho que foi isso que os meus pais me passaram e que vale para a vida toda, respeitar as pessoas, respeitar o espaço. Eles têm isso já meio que no DNA deles, né, essa questão mais sustentável. Então eu faço uma brincadeira aí, eu sempre conto uma história. Independente de a gente ter ensinado para ele, um dia a gente foi num restaurante de São Paulo e é muito, muito ligado à sustentabilidade, e o garçom chegou para ele e falou: olha, tá aqui o seu suco, tá aqui o seu canudo. Ele falou: não, obrigado. Aí o garçom falou: não, mas é biodegradável. Ele falou: não, mas não quero nem biodegradável, obrigado. Ele tem 5 anos. Então, assim, eu acho que esse é o caminho, né? Eles têm isso muito deles, essa velocidade no aprender e tal. E eu acho que esse é o grande legado que eu quero deixar para ele, né? A educação, o conhecimento e essa questão de poder lidar no mundo aí que cada vez está mais maluco, eu diria, mas que tem muito a acontecer ainda. Acho que é por aí. Bom, legal. A gente vai encerrando também, até para comentar um ponto que o Matheus falou que é bem interessante. Pelo que eu tenho acompanhado, depois que a Copastura aderiu certos movimentos, assim como o capitalismo consciente, a gente percebe que o crescimento é muito mais acelerado, é muito mais avassalador, ou seja, empreender com impacto social, aderir ao capitalismo consciente, né? A gente está falando de resultado, mas ele vai trazer muito mais resultado, porque as pessoas vão ficar muito mais engajadas, então naturalmente esse resultado vai vir. É aquilo que a gente estava falando também sobre propósito. Gostaria de agradecer então a participação de todos os nossos convidados. Matheus Cardoso. E eu que agradeço a oportunidade. Para mim não é só importante para minha carreira, como para mim como pessoa, ver que cada vez mais empresas estão discutindo e falando sobre essa temática que realmente vai revolucionar o mundo dos negócios e trazer um mundo muito melhor para todo mundo. Legal, obrigado pela aula de hoje. Edmar Mendoza. Queria agradecer a todos essa oportunidade. Também quem tiver aí críticas construtivas ou qualquer ideia de tema, deixa aí, manda um e-mail pra gente. Será super bem-vindo, né? Legal. E por último, o Alessandro Silveira. Queria agradecer também todo mundo que esteve com a gente nesse bate-papo, o Matheus, o Edmar, Daniel aí que mediou esse nosso bate-papo. E deixar esse recado para todo mundo. A gente vai seguir aí com a plataforma, esse foi o nosso primeiro voo e a gente vai ainda decolar muito. Obrigado, pessoal.
Bom, esperamos que todo mundo tenha gostado do nosso conteúdo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado. Esse podcast é apresentado pela Copastor.